Olá, povo amado de Deus, quero trazer uma mensagem de Deus para a tua vida nessa manhã. Eu te convido você a se inscrever no meu canal no YouTube, a se inscrever aqui na plataforma, assistir os vídeos, assistir as lives de pregação que tem, compartilhar para outras pessoas, convidar outras pessoas para se inscrever nesse canal, porque esse canal tem uma palavra de vida para a tua vida todas as manhãs. Vou estar aqui me preparando para todas as manhãs entregar uma palavra para o teu coração. Seja você também um missionário de Deus. No momento que você compartilha a live, compartilha os vídeos, você também está sendo um grande missionário de Deus aqui na terra. Tem muitas pessoas precisando de uma mensagem vinda do coração de Deus para elas. Amados, a reflexão que hoje a gente vai ter é no livro de Gênesis, capítulo 37, versos 2 em diante. Vem falar dos sonhos de José. José era um rapaz muito jovem, um rapaz cheio de sonho, cheio de realizações para se concretizar na vida dele. Mas o que aconteceu com José? José, tudo que ele fazia, ele contava para seus irmãos. Contava a pessoas erradas. E o que acontece? José foi vendido. José, antes de ser vendido, jogaram José dentro do poço. Quantas dificuldades esse homem passou. Mas ele venceu. E assim pode acontecer com você que talvez esteja passando por situações bem parecidas com a de José. De tantas pessoas que te vendem, te recebe de frente e te vende por trás. Traição, amados. E assim o que vem dizer a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 37, versos 2 em diante. A palavra de Deus diz para José. José tinha sonhos. José era um rapaz que sonhava, que ele tinha projetos e ele falava que Deus ia realizar em tempos futuros. Muitos zombaram de José, principalmente a família. Porque a família era um lugar para ele ter aconchego e apoio. Mas todos se levantaram contra ele. Mas não sabia a família dele que ele teria uma grande bênção de Deus na vida dele. E Deus vem revelar aqui na palavra, a Bíblia Sagrada, né? Na palavra de Deus, Gênesis capítulo 37, versos 2. Sonho de José. São estes os descendentes de Jacó. José tinha 17 anos e pastoreava o rebanho com seus irmãos. Ainda rapaz, ele ajudava os filhos de Bala e Zelfa, mulheres de seu pai. Certo dia falou ao seu pai da má fama que eles tinham. Israel amava José mais do que todos os seus outros irmãos, porque era filho de sua velhice. Assim mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Seus irmãos notaram que o pai o amava mais do que os outros filhos, por isso passaram a rejeitar e não era capaz de falar pacificamente com ele. Um dia José teve um sonho e o contou aos irmãos, que aumentaram ainda mais a rejeição contra ele. Disse José aos irmãos: escutem o sonho que eu tive. Estávamos amarrando os feixes no campo, e o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os feixes de vocês o rodearam e se prostraram diante dele. Os irmãos lhe perguntaram: você reinará como rei sobre nós? Governará como governador sobre nós? E aumentar ainda mais a rejeição contra ele por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve outro sonho que contou aos irmãos.
tive outro sonho. O sol e a lua e as 11 estrelas se prostravam diante de mim. Ele contou o sonho ao pai e aos irmãos. O pai repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Eu e sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar por terra diante de você? Assim, os irmãos foram ficando com ciúme de José, mas seu pai guardou essa história em seu coração. Amados, vejamos bem aqui essa história. A história de José quer dizer o seguinte, que José, por ele ser jovem demais, José, ele tinha um dom diferenciado. São poucas pessoas que são agraciadas com esse dom que José teve. E José, tudo que ele sonhava, realizava. Tudo que José sonhava, realizava. Porque além de ser um sonho profético, era também Deus mostrando o que iria fazer na vida de José. Porque antes de acontecer, amados, Deus já vai no nosso futuro. Antes de se concretizar, Deus já foi no futuro e já mostrou o que Ele vai fazer. Amados, a dificuldade que encontramos nessa palavra era a falta de sabedoria, de discernimento que José não tinha. Por José ser muito jovem. José não tinha experiência de lidar com pessoas falsas. Ele estava ao redor de pessoas falsas. Ele estava ao redor de pessoas que não acreditavam na capacidade dele, no sonho dele. E tudo que ele sonhava, tudo que José fazia, ele contava a seus irmãos, ele contava pessoas erradas. E o que acontece? Ao que diz a palavra que José, ele ganhou uma túnica de mangas longas de seu pai. E seus irmãos ficaram com inveja. Seus irmãos queriam tomar aquela túnica que José ganhou de seu pai, mesmo sabendo que não tinha a possibilidade de dar no corpo dos irmãos. Mas os irmãos arrancaram a túnica de José, jogaram José fora, venderam José, e muitos pensaram em matar José. Quantas pessoas hoje estão passando por situação parecida com a de José? Dentro de sua própria casa, entre seus parentes, está tendo uma vida igual a de José. Quando vai contar dos seus projetos, dos seus sonhos, é rejeitados, é ridicularizados, muitos riem. Por quê? Porque ele não acredita que você é capaz de chegar. Mas existe um Deus que mostra que vai fazer e faz. E assim aconteceu na vida de José. Deus não desistia de José. Mesmo que quando os irmãos venderam ele, aos ismaelitas. Mesmo quando José chegou no Egito, Deus guardava José de tudo e de todos. José, onde chegava, ele prosperava, porque Deus estava com ele. Quando José chega no Egito, foi vendido a Potifar. A mulher de Potifar, quando viu José, aquele garoto bonito, se encantou. E ela queria que José se deitasse com ela. E José, por ser um homem temente a Deus, ele disse: não quero isso para minha vida. E o que acontece com José? Um falso testemunho é levantado contra a vida dele. Aquele rapaz inocente foi jogado na prisão por 2 anos. Mas até na prisão, até no calabouço, Deus estava com José. Foi preciso ser preso o copeiro e o padeiro. E lá eles tiveram sonhos, ficaram angustiados e contaram a José.
E José interpretou aquele sonho falando: você vai voltar para a casa do faraó, você vai servir a ele novamente. Mas você vai ser morto por esses dias. E assim se fez. E ele disse: quando você sair daqui, ao copeiro, quando você sair daqui, lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Foi passado mais 2 anos para o copeiro lembrar de José. Não pense, amados, que Deus esqueceu de você. Não pense, amados, que Deus como eu posso dizer? Não pense que Deus abandonou os seus projetos, abandonou suas promessas. Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona os projetos que tem que ser realizados na tua vida. E Deus vai realizar. Se Ele falou, Ele vai realizar. Foi preciso que Deus entrasse no pensamento do faraó, mostrasse a ele o que iria acontecer na nação egípcia. E através de José, aquele povo egípcio não ia perecer. Por quê? Porque José já tinha uma maturidade, ele já tinha uma experiência pelo que ele viveu com seus parentes, com seus irmãos, pelo que ele viveu na casa de Potifar, pelo que ele viveu na prisão. Tudo é experiência e ele guardou cada uma delas. José já estava um rapaz muito experiente, já estava um homem, se tornou um homem muito experiente. E quando o faraó teve esse sonho que Deus mostrou para o faraó o que iria acontecer. E ninguém daquela região sabia interpretar. Aí foi quando entrou o copeiro. O copeiro disse: meu rei, existe um rapaz no calabouço que ele sabe interpretar esse sonho. Porque ele interpretou o meu sonho e interpretou o sonho do padeiro. E assim se fez. O Senhor me chamou e o padeiro foi morto. Aí o faraó chama esse homem de imediatamente. E quando José foi chamado, José se barbeou, tomou banho, se trocou. Por quê, amados? Ele sabia que ali ia se concretizar as promessas de Deus na vida de José. Como é importante a gente saber chegar nos lugares certos, nos lugares que Deus mostra. José se apresentou ao faraó. E José, com sua sabedoria dada por Deus, pelo tempo que ele viveu de aflição, ele soube ter mais sabedoria, mais discernimento de lidar com as coisas. José interpretou o sonho do faraó. E ele disse: vai acontecer 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E os 7 anos de fome vai suprir todas as faturas que... tudo que você arrumar durante 7 anos de fartura. Os 7 anos de fome vai engolir tudo. E assim se concretizou. Mas antes o faraó falou: não existe ninguém no Egito com a sabedoria desse homem. Eu vou te dar o meu... Tu só vai ser menor do que eu, mas sobre todas as outras leis, você vai ser maior. Você vai ser governador do Egito, porque não existe outro homem igual a você. E ainda deu a ele uma esposa. Para você ver, amados, que Deus prepara tudo. Não fique pensando que o tempo passou, que a vida passou para você e nada vai voltar, nada vai ser concretizado na sua vida. Os sonhos de Deus não têm hora para acontecer. O sonho de Deus pode acontecer a qualquer momento. Somente você deve confiar que Deus é capaz de fazer. E assim como aconteceu na vida de José, José prosperou,
José se tornou governador, um cargo de maior destaque do Egito, só abaixo do faraó. Foi dado a ele. Por quê, amados? Deus não tem coisas pequenas para dar aos seus eleitos. Deus só tem maravilhas. Peça a Deus sabedoria, discernimento, prosperidade, e Ele vai te dar. Mas aguarda o momento que Deus vai soprar o teu nome. Assim como Deus soprou o nome de José. Um rapaz que passou por tantas aflições. Ele era para ter desistido, mas não, continuou confiando no Deus vivo, no Deus Criador, no Deus de seus antepassados. E logo depois, quando a fome tomou conta daquele lugar, José teve um encontro com seus irmãos. Seus irmãos se prostraram diante dele. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra de Deus, ela acontece. Se Deus mostrou a você que Ele vai fazer, confie, porque Ele vai fazer. E assim como Deus fez na vida de José, pode fazer na minha vida, pode fazer na sua vida. Porque o tempo de Deus é o Kairos, e o nosso é o Cronos. A vida que Deus tem reservado para nós é muito melhor. E por nossas limitações, a gente vê algo que não vai acontecer. Por quê? Porque você está colocando travas naquele sonho, travas naquele projeto. José foi preso injustamente por uma mentira, por um falso testemunho. José foi vendido pelos seus próprios irmãos, das pessoas que ele mais confiava. José não teve credibilidade diante de seus parentes. Mas existe um Deus que ele acreditava nos sonhos de José. Existe um Deus que acreditava na capacidade de José. Existe um Deus que acredita na capacidade da sua vida. Portanto, amados, fique com essa palavra nesta manhã, essa reflexão, porque é de muito bom agrado para o coração de Deus. E Deus, Ele é um Pai bondoso e amoroso com seus filhos. E se você tem promessas de Deus na tua vida, confie que vai acontecer. Tenha um bom dia, esse dia maravilhoso. Acordamos vivos e com muita saúde. Vamos agradecer a Deus por tudo que Deus já fez por nós, por tudo que Deus vem fazendo por nós e por tudo que Deus ainda vai fazer em tempos futuros na nossa vida. Amados, eu quero te agradecer por você estar aqui comigo. Eu quero agradecer por você ter tirado um momento para assistir esse pequeno vídeo. E eu peço a você, carecidamente de coração, que você se inscreva no meu canal no YouTube, compartilhe essa palavra para outras pessoas, para amigos, parentes, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Compartilhe, seja você também um missionário de Deus aqui nessa terra. Amados, eu convido vocês a ficarem comigo todos os dias aqui pela manhã, assistindo esse vídeo e assistindo mais vídeos da palavra do dia. Fiquem todos com Deus e que você tenha uma manhã, uma tarde e uma noite abençoada. Amanhã estou aqui de volta com mais uma palavra de fé para a tua vida, para o teu coração. Beijos.